Tomando o país de volta em manifestações democráticas e pacíficas, o Brasil acordou com vontade de gritar a liberdade de expressão. Eu sou Reginaldo Pessoa e te convido a continuar comigo até o final deste vídeo. Peço já o seu like e que se inscreva também no canal e ative o sininho das notificações. Vai fazer parte conosco. Tomando o país de volta da mão da ditadura da toga. A ditadura da toga faz parte da agenda globalista do governo mundial totalitário. E não é só no Brasil. No momento, no Brasil, na Itália, tem executado nos últimos dias um autoritarismo aqui na nossa nação. Os acontecimentos deste domingo, dia 21 de junho, aonde o povo saiu às ruas em todo o país em manifestações democráticas, pacificamente, reivindicando o fim dos abusos por parte de alguns integrantes de alguns poderes. A Constituição brasileira, ela prevê uma harmonia entre os três poderes, entre o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Mas nos últimos dias temos acompanhado interferências de um poder em outro, principalmente por parte do Supremo Tribunal Federal. A Constituição não diz que um poder é supremo sobre o outro, mas que sim, eles são iguais. Todos eles estão aí para servir a nação brasileira. Essas palavras hoje foram ditas pelo presidente quando ele esteve ali no estado do Rio de Janeiro. A oposição também não deu trégua. Ela, com alguns fatos também, que forçou, pressionou algumas operações. E houve também uma operação da Polícia Civil ali no Distrito Federal, em uma chácara em Arniqueira, a 20 quilômetros do Distrito Federal, que onde foi encontrado ali uns instrumentos de um grupo extremista. E a notícia que sai na imprensa é essa, na imprensa que desinforma o povo, que desinforma a nação. Saiu a seguinte manchete: a Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu, neste domingo, dia 21, fogos de artifício, anotações com planejamento de ações e discursos, cartazes, celulares e um cofre em uma chácara usada por 3 grupos de extremistas que apoiam o presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro. A propriedade fica na região de Arniqueira, a cerca de 20 quilômetros da Praça dos Três Poderes. Aí, desse jeito, quer dizer, coloca todos os grupos de apoiadores do presidente Bolsonaro como grupos extremistas. E não são todos os grupos que são extremistas. Quanto aos grupos que apoiam o presidente, já falei que nem todos os grupos que apoiam o presidente são apoiados pelo presidente. Há grupos que se infiltram no meio de uma manifestação e provocam vandalismo. São patrocinados pela oposição, com certeza, todo mundo sabe disso. Vê alguns que se infiltram com um coquetel molotov e fazem alguma coisa. Mas neste dia, hoje, as manifestações elas foram, na maioria, democraticamente, e praticamente não houve nenhum incidente. Apenas alguns pequenos incidentes localizados, porque o Brasil é muito extenso e é muito grande. Neste dia o povo deu uma lição, deu um exemplo que o brasileiro, ele não é de papel, ele é de carne e osso. É um povo ordeiro, um povo trabalhador, mas é um povo que sabe sair às ruas e reivindicar os seus direitos. Principalmente quando a alma da democracia é atingida como a liberdade
de expressão. Agir com vandalismo, depredar patrimônios, fazer qualquer coisa que venha dar lugar para que a oposição e a mídia que está fazendo oposição a este governo, fazer o espetáculo. O povo de bem, os patriotas não desejam isso e não fazem isso. São pessoas que se infiltram para promover essas badernas e aí prejudicar o processo democrático de reivindicação popular. A ação ela foi comandada pela Polícia ali Civil do Distrito Federal. Ela corre paralelamente ao inquérito do Supremo Tribunal Federal, segundo a imprensa, que apura atos antidemocráticos. Ou seja, apoiar o presidente Jair Bolsonaro é ser taxado de antidemocrata. Também hoje, ali em Brasília, grupos pró-Bolsonaro e grupos contrários ao presidente fizeram as suas manifestações. Mas os dois grupos fizeram cada um no seu lugar, depois caminharam ali em direção à Praça dos Três Poderes, mas não houve incidente. A polícia acompanhou, mas não houve. Essa reivindicação é justa, essa manifestação é um exemplo de democracia para o Brasil. Democracia é assim, nós podemos criticar no campo das ideias, nós podemos discutir, debater no campo das ideias, sem partir para a agressão. A agressão ela não faz parte da democracia, ela faz parte do autoritarismo. E o autoritarismo, o Brasil não precisa disso e nem quer. Nenhum brasileiro deseja o autoritarismo. É por isso que o Brasil está se levantando e buscando novamente tomar a liberdade, tomar a democracia na sua pleno exercício da democracia brasileira com a harmonia entre os três poderes. O povo brasileiro não deseja o fechamento do STF. O povo brasileiro não deseja o fechamento do Senado Federal e nem tampouco da Câmara dos Deputados. A democracia ela precisa desses parlamentares e ela precisa da crítica, ela precisa do debate para se fortalecer. O que está acontecendo é que a Constituição atribui a participação e competência desses três poderes, porque eles são independentes, autônomos, mas são harmônicos, segundo a Constituição. Quando é quebrada essa harmonia, em risco a democracia. E é isso que está sendo feito pela mídia que está desinformando e pelos partidos políticos que estão pressionando para que isso venha, ou seja, aquele grupo do quanto pior, melhor. Mas o povo brasileiro já sabe quem são estes e este ano é ano de eleição e nós vamos dar a resposta nesta eleição, como sempre o Brasil sempre respondeu e sabe aqueles que estão correspondendo aos anseios populares, né? Também o presidente Jair Bolsonaro, ele participou no dia de hoje, na manhã deste domingo, no velório do soldado do Exército Pedro Lucas Ferreira Chaves. Pedro Lucas Ferreira Chaves, o presidente, esteve ali presente na cerimônia hoje, que aconteceu no 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista e foi restrita a familiares e amigos e autoridades. Durante a cerimônia, o presidente prestou solidariedade à família do soldado e falou para os presentes. Em seu discurso, disse que a missão das Forças Armadas é defender a pátria, é defender a democracia. E como dizia, que se tornou um grande amigo, o ex-ministro Leônidas Gonçalves, nós estamos a serviço da vontade da população brasileira. As manifestações democráticas, sem vandalismo e sem incidentes, sem ter nada que venha ferir
a democracia brasileira. É um exemplo de civilidade, é um exemplo de um país que sabe reivindicar os seus direitos. Devemos continuar desta maneira, nos manifestando, pois temos ainda o direito de livre expressão, temos a liberdade de expressão garantida pela Constituição. Então, devemos continuar. Enquanto isso tivermos para dizer que somos livres, somos um país vivo e um país que vai superar todas as crises democráticas, todas as crises políticas, mas só superará o povo continuar pressionando o Senado Federal para que venha analisar alguns. Lá no Senado Federal parece que tem os cemitérios de pedido de impeachment contra ministros do STF, aos quais é apenas colocado na gaveta e morrem lá. Na hora de protocolar, o carimbo do protocolo assassina os pedidos. Então, por isso, a pressão popular, porque é a única linguagem que esses três poderes reconhecem, principalmente o Legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, é a pressão popular. É este o caminho, democraticamente, sem vandalismo, democraticamente, a ditadura neste país jamais. Eu te agradeço se você continuou até aqui. Deixa o seu like ou dislike, se inscreve no canal. Deus abençoe.